Shalom, a paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, corpo de Cristo, amém? E hoje eu venho trazer mais uma palavra para o nosso alimento espiritual, para a nossa edificação, aleluia. E a nossa palavra de hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. E eu creio que o Espírito Santo irá nos guiar e nos dirigir à medida que meditamos nesta palavra, aleluia. À medida que lermos cada versículo, eu creio que seremos impactados com o poder do Espírito Santo para sairmos mais fortes e perseverantes em Cristo Jesus. Amém? E o nosso tema de hoje é resolvendo conflitos familiares à luz da Bíblia. Amém? E em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém? E eu trago 8 princípios para resolver conflitos familiares. 8 princípios na qual podemos e devemos resolver os nossos conflitos familiares de uma forma saudável, segundo a Bíblia, amém? E o primeiro princípio é: evite discussões desnecessárias. Evite discussões desnecessárias. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 ao 24, diz: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Amém? Devemos ser amável com todos, devemos ser pacientes, devemos evitar brigas, aleluia, porque muitas das vezes entramos em discussões que são desnecessárias. E o orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem, todos têm perdedor, na qual só há um único vencedor, que é o diabo. Porque o maior desejo do diabo é trazer separação, é trazer inimizade dentro do seio familiar. Porque uma família destruída é uma nação destruída. Amém? Então ele começa dentro das famílias, com as intrigas, com as invejas, com as confusões. Amém? Então nós cristãos devemos ser amáveis, devemos ser pacientes. Amém? Precisamos estar atentos, porque existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar, não vale a pena entrar em discussão. Aleluia. Então este é o primeiro princípio: evite discussões desnecessárias. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Os insensatos envolvem-se nelas. Amém? Você não é um insensato. Você não é uma insensata, amém? Você é uma filha e um filho de Deus, aleluia. E o segundo princípio é: procure responder com mansidão. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu sei que nem sempre é fácil responder a uma palavra dura com mansidão. Nem sempre é fácil responder com mansidão a ofensas, a desprezos. Aleluia. E é necessário muito autocontrole. Amém? E a maneira como respondemos, às vezes, pode determinar para a solução do conflito. A maneira como nós respondemos é determinante para a solução daquele conflito. E quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. Uma situação que era para gerar um conflito grande, mas a forma como nós respondemos com mansidão, ele quebra esse conflito, ele quebra este ciclo. Por isso é que o Senhor nos diz que a resposta calma desvia a fúria. Procure responder com mansidão. Às vezes acontece no seu familiar, em que o outro lado está agressivo, o outro lado está alterado, está furioso, mas você tem que manter a calma. Amém? Você tem que manter a calma e responder de forma mansa.
encaminhar a conversa com mansidão e com paciência, aleluia, para quebrar esse conflito, para quebrar essa armadilha do inimigo. Então, o segundo princípio para evitar conflitos no seu familiar é procure responder com mansidão, seja mansa, aleluia. Em Provérbios 25:15 diz, Provérbios 25:15 diz, com muita paciência pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. Amém? O terceiro princípio é pense antes de falar. Pense antes de falar. Não se esqueça que o poder da vida e da morte está na língua. Amém? Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Aleluia. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios capítulo 15, versículo 23, 26 e 28. Pense antes de falar. Não tenha pressa para responder. Deixe a sua mente participar e não somente as suas emoções. Aleluia. Responda com razão e não com coração. Quando respondermos guiados pelas emoções, na maioria das vezes, teremos que nos retratar mais tarde. Nos arrependemos sempre que respondemos, aleluia, seguindo as nossas emoções, há um arrependimento a posterior, porque nós não pensamos antes de falar. Nós queremos dar resposta à altura. Às vezes disse, eu vou descer da cruz, eu vou responder. Não, não age na carne, age no espírito. Pensa antes de falar, fique em silêncio. Se tiver que levar 1 minuto, 2 minutos, mas fica em silêncio. Aleluia. Este é o terceiro conflito. Pense antes de falar. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando as palavras são demais, há pecado presente. Amém? Porque o que muito fala, às vezes ele é tentado em ofender o outro lado. Ele é tentado em falar aquilo que não devia. Ele é tentado em fofocar, em mentir. Porque ele diz muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua, ele é sensato. Amém? Seja sensato. Pense antes de falar. Amém? E o quarto princípio é busca a paz nos relacionamentos. Amém? Em Romanos capítulo 14, versículo 19 diz, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A paz exige um esforço pessoal. No que depender de nós, devemos viver em paz com todos. Devemos estar em paz com todos. Amém? Devemos nos esforçar. Aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 18 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível. Você tem que ter paz com o teu próximo, ainda que ele não tenha contigo. Ainda que ele se torne teu inimigo, mas tenha paz com esta pessoa. Amém? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tenha paz no teu trabalho, na tua casa, na rua, aonde você estiver a conduzir, tenha paz. Mantenha a calma e a tranquilidade. O Senhor diz para que devemos buscar a paz em todos os relacionamentos. Amém? É o quarto princípio. Busca a paz nos relacionamentos. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 diz, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal. Afaste-se das más conversações. Afaste-se das rodas dos escarnecedores. Afaste-se da aparência do mal. Busque a paz. Busque a amizade com todos. Busque o amor com perseverança. Aleluia. Não busque confusão. Não busque inimizade, não busque discórdia. O Senhor diz que devemos buscar a paz com todos,
Porque Jesus é a nossa paz. E se Jesus é a paz, nós cristãos devemos ter paz, devemos viver em paz, devemos transbordar esta paz aonde nós estivermos. A nossa presença tem que trazer paz. Já reparaste, às vezes vamos em algum ambiente assim pesado, com conflito, e tu chegas e há uma calma, uma serenidade no ambiente, e às vezes a pessoa diz, epá, o fulano quando está presente, há uma paz no ar, há uma paz aqui quando ele está presente, porque você carrega esta paz. Aleluia. Por isso o Senhor diz, busque a paz no relacionamento, viva em paz com todos. Amém? E o quinto princípio é, tenha uma visão espiritual do conflito. Tenha uma visão espiritual do conflito. Se vocês perdoam, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11, diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aleluia. Isto era Paulo a falar. Aleluia. Então tenha uma visão espiritual do conflito. Porque ele mesmo diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Amém? O segredo para a vitória é conhecer a estratégia inimiga. O segredo para você vencer é conhecer a estratégia do inimigo. É você conhecer como é que o inimigo atua. Amém? Porque dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo. O diabo quer dividir, o diabo quer separar, o diabo quer trazer discórdia. Aleluia. É uma estratégia do diabo trazer confusão, para trazer divisão. Aleluia. Ele traz confusão para trazer divisão. Mas devemos estar atentos. Nem toda briga é natural. A maior parte das brigas dentro do lar, aleluia, é proporcionada pelo inimigo. Por isso é que devemos ter uma visão espiritual. Às vezes existem, já ouvi casos em que o marido estava bem, estavam felizes, e de repente o ânimo mudou, de repente ele ficou agressivo, de repente você só falou uma coisinha e ele te responde com 7 espadas, aleluia, de uma forma ríspida. Ele se torna agressivo. Então você vê, isso não é normal. Até há bem pouco tempo atrás nós estávamos bem. O que é que aconteceu? O que foi que eu disse para este homem se transformar? Não, identifica a estratégia, identifica o que está por trás daquilo. Tenha uma visão espiritual do conflito que está acontecendo dentro da tua casa. Porque também não é normal um filho se meter nas drogas. Não. Tenha uma visão espiritual da desobediência dos seus filhos. É o ataque do inimigo, estratégia do diabo para dividir, para separar esta família. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. A nossa luta não é na carne. A nossa luta não é com o nosso pai, com a nossa mãe, não é com o nosso marido, não é com os nossos filhos, não é com o vizinho, não é com o chefe, não. A luta é contra todos os poderes e autoridades, contra todo o principado que atua na atmosfera das regiões celestiais. Aleluia. Então você deve identificar aquele conflito, você deve identificar aquela atitude, aquela reação do teu cônjuge. O que é que está por trás daquilo? O que é que está por trás do comportamento do filho? O que é que está por trás do comportamento daquele pai? Então guerreia no espírito, luta com o real inimigo, porque o teu pai não é teu inimigo. O teu filho não é teu inimigo, o teu marido não é teu inimigo. Vocês são uma só carne. Não, ele não é teu inimigo. O diabo, às vezes, ele te confunde para você lutar com a pessoa errada. Por isso é que os problemas não acabam dentro do lar. Os filhos não se convertem, os filhos não são libertos porque você está a lutar com a pessoa errada. Conheça os seus inimigos. Conheça a estratégia deles. Esteja pronto para guerrear, esteja atento. Aleluia. Então, uma das resoluções nos conflitos familiares é essa. Tenha uma visão espiritual do conflito. Tenha uma visão espiritual da inimizade do pai e do filho. Porque não é normal. Amém? E não é normal um pai violar um filho. Não, não é normal.
A luta não é na carne, a luta não é na carne nem no sangue, a luta é no espírito. E devemos estar atentos a isso. Devemos conhecer as armadilhas de Satanás. Mas, meus irmãos, isto é possível também conhecendo a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, não tem como você conhecer a forma como o diabo age. Porque isto é através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo. Que todos esses segredos são revelados. Não luta com a pessoa errada. Não se distraia. O diabo quer te distrair para você fugir do foco. O foco é ele. Amém? Tenha uma visão espiritual do conflito. Sexto princípio, fale a verdade em amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 25 diz: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém? Muitas das vezes usamos a verdade como uma arma. E a verdade tem que ser dita em amor, num contexto de relacionamento. Jogar a verdade com raiva é uma forma de retaliação pessoal. Porque, às vezes, você até está certo, o que você está falando está certo, mas você usa como forma de retaliação. É que nem, mas eu te avisei, eu não disse, então você está certo, é a verdade, mas estás a retaliar, então o outro não vai receber bem esta verdade. Amém? O Senhor também diz que não devemos mentir. Devemos falar sua verdade, abandonar a mentira. Quem mente é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Se você faz aquilo que o diabo faz, você é discípulo do diabo e não de Deus. Abandona a mentira. Peça ajuda do Espírito Santo para você abandonar a mentira. Não existe mentira pequena nem mentira grande. Tudo é mentira. Quando é mentira, é mentira. Eu não consigo, sim, senhora. Eu no passado também mentia muito. Mas graças a Deus fui liberta do espírito da mentira. Amém? Não é me vangloriar, mas hoje eu digo de boca cheia, eu não sei mais o que é mentir. Às vezes, para não ter que dizer aquilo que é a verdade, eu mantenho calada. Eu fico calada. Não tens não, mas estou a perguntar. Eu fecho a minha boca, não falo, porque não posso falar a tal situação. Então, eu prefiro me calar, eu não falo. E às vezes, até mesmo dentro de casa, meu irmão já sabe, quando pergunta algo e eu estou em silêncio, já diz, pronto, é algo que ela não pode falar. Então, para não ter que mentir, eu fico calada. Porque eu não posso compactuar com o diabo? Não. Eu não posso ser filha do diabo. Mentira é do diabo. Por isso é que ele diz, fala a verdade com o seu próximo. Porque somos todos membros de um mesmo corpo, de Cristo. Amém? Mas saiba falar esta verdade no momento apropriado. Amém? Em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. O que é que tem saído da tua boca? Ele diz, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maldição, nenhuma ofensa, mas que seja boa e agradável para a edificação daqueles que a ouvem. O que está saindo da tua boca edifica aquele que está a ouvir ou amaldiçoa? É bom ou é mau? Amém? Então fale a verdade em amor. Este é o sexto princípio. O sétimo princípio é, seja dirigido pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, 25 e 26 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, poderá ser dita num momento impróprio. Amém? Quando a verdade é dita em amor, às vezes falamos a verdade, mas não dirigidos pelo Espírito Santo naquele momento. Então, às vezes, ela é dita num momento impróprio, num momento em que há conflito, num momento em que o outro não está bem emocionalmente. Aleluia. O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras. O Espírito Santo é que deve nos guiar. Ele é o nosso consultor. Devemos consultar o Espírito Santo se devemos falar aquilo ou se devemos calar, se aquele é o momento próprio ou não para falar aquela verdade. Porque quando somos dirigidos pelo Espírito, podemos ter a certeza do sucesso do resultado.
Mesmo que no momento não pareça, mas que o Espírito Santo diz, avança, pode falar, há sucesso no resultado. Agora, se você falar sendo guiado pela carne, meu irmão e minha irmã, aí já não sabemos o efeito daquilo que tu vais falar. Amém? Ser dirigido pela carne ou pelo Espírito, isso determinará a solução do conflito ou não. Se você é dirigido pela carne ou pelo Espírito, isto é que vai determinar a solução do conflito. Mas pode crer, minha irmã, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, a solução do conflito é boa. Amém? Ela é boa, há sucesso, há vitória. Mas quando somos pela carne, pelo diabo, aí esse conflito pode se tornar um problema pior. Amém? Então seja dirigido pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te dirigir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Ele está presente na tua vida. Amém? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele fez habitação em ti. O Espírito Santo não está como enfeite. Deus não te deu o Espírito Santo só para ele ficar ali como uma companhia. Não, é para você lhe consultar, é para ele te ajudar, é para ele te orientar, é para você pedir ajuda, é para ele te ensinar. Fala com o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele ouve, ele vê, ele toca. Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Deus Espírito que está em nós. Conversa com o Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo. Seja dirigido. Em Gálatas 6, versículo 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? E o oitavo princípio e o último é, decida perdoar sempre. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? O perdão, independentemente dos sentimentos, é um ato de obediência, fruto de uma decisão racional. Amém? É um mandamento. Deus nos ordena perdoar assim como Ele nos perdoou. Devemos ser obedientes, devemos ter a decisão de perdoar. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem ao ofensor. Quem não perdoa sofre com ressentimento. E o ressentimento significa ressentir o mal. Sempre que lembramos do que aconteceu, sentimos novamente a ofensa, sentimos raiva, sentimos ódio daquela pessoa e daquela situação, porque nós não perdoamos. Quando vimos aquela pessoa, queremos ganhar, porque nós não perdoamos. E o ressentimento não resolvido se transforma em rancor, em amargura, que só vai fazer mal a ti, só vai fazer mal à tua saúde. Amém? Então, decida perdoar. Perdoa sempre. Não importa quantas vezes. Jesus lhe perguntaram, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes. Ele disse, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes possível, infinitamente. Perdoa. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5, diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não guarda rancor, não guarda amargura de ninguém. Você pensa em todos os pecados que você já cometeu no passado antes de você se tornar crente, antes de você nascer de novo, e Deus perdoou todos eles. Então, perdoe também o seu próximo. Pensa das vezes que você sai para a rua e você comete um pecado e vai diante de Deus e se arrepende. Ele te perdoa. Então, arrependa o próximo. Aleluia. Não repare no que ele é, no que ele fez. Somente decida perdoar. Seja obediente e perdoa. Os conflitos relacionais muitas vezes são impulsionados pelos conflitos emocionais não resolvidos. Temos conflitos emocionais não resolvidos. A falta de perdão é um conflito emocional não resolvido. Amém? E faz com que nós tratemos mal o próximo durante anos, porque não foi resolvido. Amém? Em Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2 diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne?
Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Aleluia. Vivem a fazer lutas, a guerrear uns contra os outros. Somos todos do mesmo Pai. Somos o corpo de Cristo. Perdoa, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos aceitar o outro como ele é. A palavra de Deus diz que nós somos todos membros do corpo de Cristo. A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, a cabeça tem a sua função. Assim como cada um tem a sua função, cada um é individual. Devemos aceitar conforme o outro é. Não devemos julgar. Devemos orar, interceder pela vida daquela pessoa e entregar nas mãos de Deus. Aleluia. Devemos viver em amor, em unidade, em reconciliação, porque todos queremos bênção para a nossa família. Amém? Busque uma solução saudável para os seus conflitos pessoais. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. O Senhor deseja que vivamos em unidade com as pessoas com quem vivemos. Amém? Que vivamos bem, em paz. Aleluia. Então viva em amor, em unidade, em comunhão com seus irmãos, na sua casa, na sua família. Aprenda a perdoar, deixa a mágoa para trás, deixa o rancor para trás. Eu digo assim, às vezes quando reclamamos, mas eu fui tão desprezada, eu fui tão humilhada na minha família, falo até mesmo de mim, já houve muitas situações de desprezo e de humilhação, até hoje às vezes eu noto, mas eu fico no meu silêncio, eu digo, tudo isso serviu para me alavancar a Deus, para me empurrar para Deus. Se eu não passasse por tudo que eu passei na minha vida até hoje, eu não teria conhecido esse Deus que eu conheço hoje. Aleluia. Porque, infelizmente, muitos de nós, para se chegar a Deus, é quando passamos por determinados problemas. Deus está nos a chamar, mas não vamos. Então, Deus permite que entre problemas e situações na tua vida para você se achegar a Ele. Então, muitas dessas pessoas que nos maltrataram, que nos desprezaram, contribuíram para nós chegarmos até aonde nós estamos hoje. Então vamos dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelas humilhações que eu vivi, pelo desprezo que eu vivi, pelo emprego que eu perdi, pelo carro que eu perdi, pelo marido que eu perdi. Obrigado, Senhor, porque tudo isso só me fez aproximar de Deus. Aleluia. Me empurrou para Deus. Não vamos ser murmuradores e reclamadores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Amém? Aleluia. Esta é a palavra que eu tinha hoje para o nosso alimento. Medite nestas palavras, medite na palavra de Deus, reflita sobre os 8 princípios para resolver os conflitos familiares e seja um abençoador na tua família, no lugar aonde estiver, seja uma bênção. Aleluia. Honre a Deus com as tuas atitudes, com as tuas ações, com as tuas palavras. Reverencie a Deus. Faça tudo por excelência, porque Ele é um Deus de excelência. Amém? Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente a ti e a toda a tua família. Amém.